dois textos. Joel 2:28. Enquanto você se move para ler, deixa eu dizer para você uma coisa. O tema da mensagem é: sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Eu vou repetir para ver se você entendeu, se você dá um glória. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é: sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quem achou o texto, diga amém. E acontecerá, depois disso, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Essa é a promessa. Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 2. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Diz assim, Atos 2:2. De repente, veio do céu, Deus abençoe, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e viram distribuídos entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Podeis sentar dando glória a Deus. Não, dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Mas eu não quero só falar sobre o Espírito Santo, eu quero falar sobre estar cheio do Espírito Santo e o que isso muda na minha vida quando eu estou cheio do Espírito Santo. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo tem que servir para algo, tem que ter algum objetivo, tem que ter algum propósito. Mas primeiro eu queria falar um pouco sobre o Espírito Santo. Pastor, por quê? Porque na igreja há novos convertidos na igreja, que precisam conhecer um pouco quem é o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo, ele é Deus. Aleluia. Não, vocês não entenderam, eu vou repetir. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Assim como o Pai, como o Filho, tem o Espírito Santo. Irmãos, se tem uma coisa que a teologia erra, Léo, é colocar assim: primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Isso nunca existiu. Porque se existisse, teria uma hierarquia no céu. Mas no céu não tem uma hierarquia. No céu tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado assim, Espírito Santo, o Deus Esquecido. Porque às vezes nós lembramos de Deus Pai, nós lembramos de Deus Filho, de orar ao Senhor Jesus. Mas para pensar, qual foi a última vez que você orou ao Espírito Santo, falando com o Espírito Santo? Pare para pensar. Qual foi o dia que você dobrou os seus joelhos, ou que você falou: Espírito Santo, olha por mim, ou olha pela minha família, ou faz isso por mim, ou faz aquilo pela minha família? Eu não sei se você sabia, eu acho que você sabe, ou você sabia. Eu posso orar a Deus Pai, eu posso orar ao Senhor Jesus Cristo, mas eu também posso orar ao Espírito Santo, porque Ele é Deus, e Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que Ele se entristece, Efésios 4:30. Por que vós entristeçais ao Espírito Santo, com o qual foste selado? Aleluia. Ele vê, Ele fala, aleluia. E como fala? Eita, lá, xarabacantará. E como fala, aleluia. Porque, irmãos, quando alguém está falando contigo hoje, sabe quem fala contigo? Você fala com Jesus, mas sabe quem fala contigo diretamente? É o Espírito Santo. Sabe por quê? Quando você levantou a sua mão um dia,
sabe o que aconteceu? Você e eu viramos habitação do Espírito Santo. Aleluia! Não, você não entendeu? Quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu Salvador, você e eu viramos habitação, morada, casa, templo do Espírito Santo. Aleluia! Oh glória, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Se você for comigo ler 1 Coríntios 6,19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Aleluia! Olha, pega esse dedo aqui e volta para você e diga assim: eu não pertenço a mim mesmo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para ti: quem ordena a sua vida, quem comanda a sua vida, quem dirige a sua vida, quem dirige a sua casa, quem dirige os seus negócios, quem dirige a sua empresa, quem dirige o seu automóvel, quem dirige os seus filhos, é o Espírito Santo que habita na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Depois que eu disse, o Espírito Santo, ele é o primeiro Deus a aparecer sozinho nas Escrituras. E é logo no começo, porque em Gênesis 1:2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, ele é o primeiro a aparecer e já aparece trabalhando. E quando a Bíblia fala no original pairava, sabe o que significa pairava sobre as águas? Guardava sobre as águas. A terra era sem forma, era vazia, mas o Espírito já guardava as águas. Aleluia! Esperando a ordem de Deus para realizar a criação. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa para ti nesta noite. Depois de conhecer a pessoa maravilhosa e bendita do Espírito Santo, sabe que eu vou te dar alguns conselhos nesta noite. Ouça pelo menos o que eu tenho a dizer. Quando você for orar, seja de pé, seja sentado, seja de joelhos, você chame o Espírito Santo assim: ó, meu amigo Espírito Santo. Aleluia! Vem comigo para a oração. Ó, meu amigo Espírito Santo, entra no meu quarto comigo. Ó, meu amigo Espírito Santo, sai comigo no caminho para o meu trabalho. Ó, amigo Espírito Santo, recolhe as minhas lágrimas, recolhe o meu choro. Ó, aleluia, esteja comigo na minha alegria, esteja comigo na bonança. Amigo Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus. Às vezes, os nossos amigos, Léo, às vezes eles vão embora por um tempo, porque acontece alguma coisa, não é? Um desentendimento, Léo, alguma coisa assim. Mas, sabe de um amigo que não te deixa? E quando você estiver na hora mais difícil da sua vida, você vai falar: meu amigo Espírito Santo. Olha, que você olhar para dentro de você e você vê que Ele está aqui em você, que Ele está aqui. Você fala: Ele não me abandona, aonde quer que eu esteja, Ele está comigo. Aleluia. Nós podemos chamar o Espírito Santo de amigo fiel, de amigo de todas as horas, do amigo dos momentos mais difíceis. É Ele que está ali. Enquanto você chora, enquanto você se prostra, enquanto as lágrimas caem do seu rosto, é Ele que colhe, é Ele que ampara, é Ele que segura. E eu tenho certeza absoluta que enquanto você chora, Ele está do teu lado, te abraçando, te envolvendo, porque Ele é assim. Aleluia. Chama Ele, chama Ele para a sua vida, chama Ele para a sua casa, chama Ele para o teu trabalho, chama Ele na hora que você for louvar, chama Ele na hora que você for tocar o seu instrumento. Fala: Espírito Santo, toca, toca, toca junto comigo. Espírito Santo, louva junto comigo. Espírito Santo, prega, prega, prega junto comigo. Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus. Chama Ele aí, chama Ele. Eu quero que você agora feche os teus olhos. Aleluia. Eu vou fazer aquilo que o Espírito mandar nesta noite. Feche os teus olhos, sentado como você está. Oh, nabaia, shurabadaraia, sé.
Se você puder curvar sua cabeça um pouquinho, fechar os teus olhos e diga: meu amigo Espírito Santo. Vai dizendo: meu amigo Espírito Santo, Tu sabe como está a minha vida, Tu sabe como está a minha casa, Tu sabe como está o meu coração, Tu sabe que a minha alma está chorando ou não, ou está alegre. Oh Espírito Santo, Tu conhece os meus pensamentos, Espírito Santo. Tu conhece até o meu rosto, Tu conhece o meu semblante, Espírito Santo, quando eu estou bem, quando não estou bem. Oh meu amigo Espírito Santo. Oh, vai glorificando e vai falando com o Espírito Santo aí, aleluia. Glória a Deus. Nós dizemos muitas vezes que o Espírito Santo, que o nosso melhor amigo é aquele que olha para nós, e quando nós estamos tristes, ele sabe identificar a nossa tristeza só pelo olhar. Se o teu amigo consegue olhar para você e ver se você está triste, imagine o Espírito Santo, que mesmo antes de você pronunciar palavras, ele sabe como você está, como está a tua alma, como você está, aleluia. Só que tem uma diferença: o seu melhor amigo, o máximo que ele vai poder fazer por você é orar, é interceder. Mas o Espírito Santo pode mudar a tua história. O Espírito Santo pode mudar a tua vida. O Espírito Santo pode trabalhar na tua casa. O Espírito Santo pode mudar a sua alma, transformar a sua vida, abençoar o seu lar, porque Ele é Deus e tem o poder de mudar a tua história. Como se virasse. Olha aqui, olha o que Deus faz sobre a sua vida nesta noite. Olha o que Deus faz sobre a sua vida nesta noite. Erga a sua mão e receba aí. O Senhor está dizendo para algumas vidas nesta noite: eu vou virar a página da sua história. Eu vou virar a página da sua vida. Eu vou virar a página da sua história. Estou eu mudando a sua vida nesta noite. Estou eu mudando lá na tua casa nesta noite. Estou eu mudando o teu pensamento, mudando a tua história, mudando a tua vida. Recebe aí no nome de Jesus. Recebe aí no nome de Jesus, aleluia. Deus está mudando a tua história nesta noite. Algo novo, algo novo, algo novo. Levanta a tua mão, levanta. Deus tem algo novo para a sua vida nesta noite. Deus tem algo novo para a tua história nesta noite. A tua vida não vai continuar assim, não. Deus vai mudar a página. Deus está virando nesta noite. Levanta a tua mão e glorifica. Deus está mudando hoje. Ei, xarabacá. Deus entra com providência na tua vida hoje, no nome de Jesus. Oh, labacalabácia. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Vai sentindo a presença dEle. Quantos estão sentindo a presença dEle? Aleluia, em nosso meio, em sua vida nesta noite. Aleluia. Como diz o texto, Ele habita em nós. E é maravilhoso, porque se você imaginar, aleluia, se você imaginar, por um momento que seja, que se as águas de todos os oceanos, rios e mares cabem na palma do seu Deus, aleluia, glória a Deus, e você imaginar que esse tamanho todo mora dentro do seu espírito,
Como é que pode uma coisa dessa? Um Deus tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, habitar em alguém tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno. Mas como disse o doutor Augusto Cury, aleluia, como pode, falando sobre Jesus, como pode alguém tão grande se fazer tão pequeno para fazer os pequenos grandes? Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Glória a Deus. Ele é grande, 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 e mora na tua vida, que você é pequeno, e vai fazer de você um grande sobre a face da terra. Aleluia. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Mas Ele não só habita, porque quando eu levanto a mão, Ele vem e mora em mim. Ele mora em meu espírito. A partir desse dia eu tenho a habitação do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Mas não para por aí, não, porque a Bíblia diz que além de habitar, Ele pode vir sobre, diga vir sobre, diga vir sobre a tua vida e encher a tua vida. Ele pode vir sobre a tua vida e encher a tua vida com o Espírito dele. Aleluia. Olha só, Lucas 4 e versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Às vezes, estar cheio do Espírito Santo não significa dizer que nós não vamos atravessar dificuldades, não vamos ser provados, porque Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, foi batizado nas águas, e foi maravilhoso, porque o Espírito desceu sobre ele, e lá do alto o Pai disse: eis aí o meu filho, em que me compraz. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, aleluia, e encheu a Jesus com o Espírito Santo, e a partir dali ele começou a andar e fazer boas obras, movido e guiado pelo Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, aleluia. Jesus foi cheio do Espírito Santo, e Cristo Jesus, escute isso, antes de subir aos céus, chamou os discípulos, reuniu seus discípulos e disse: eu vou subir aos céus, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Jesus fala isso, havia 500 pessoas para buscarem estar cheio do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Atos 1:8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. As pessoas pensam que no primeiro momento eu estou cheio do Espírito Santo para pular, e é bom pular, irmão, que eu gosto de pular, e é bom falar em línguas, como disse o apóstolo Paulo. Ele dizendo: eu sou um dos que mais fala em línguas. Mas a primeira serventia de estar cheio do Espírito Santo, a primeira valência para que serve o Espírito Santo, é para ser testemunha, é para ser testemunha dele, para testificar que ele morreu, e testificar que ao terceiro dia ele saiu da sepultura, aleluia, e ascendeu aos céus, e está vivo e reina para todo sempre, aleluia, e está à direita de Deus, aleluia. E ele chamou os 500 e disse: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto pelo poder do Espírito Santo. 500 pessoas. Quantas pessoas? Passou uma semana, passou 10 dias, 2 semanas, e o povo foi indo embora para casa. Foram indo embora para casa. Na 4ª semana, pessoas indo embora para casa. 30 dias, 40 dias,
quando completa 50 dias, eles estão reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a Deus. E aquilo que Joel prometeu nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aleluia. É esta promessa de Joel 2,28, em Atos capítulo 2, aleluia, o texto que nós lemos agora há pouco, aleluia. Eu vou ler de novo, Atos capítulo 2, versículo 2, de repente, aleluia. Tudo começa de repente, e é no de repente de Deus que as coisas acontecem. Quando de repente, aleluia, você não entendeu? Tudo acontece de repente, mas o de repente de Deus tinha 50 dias, 120 pessoas ali de joelho. Havia 500, 380 foram embora, mas 120 perseveraram, 120 foram persistentes, 120 ficaram lá, 120 não cessaram, não saíram, 120 permaneceram, continuaram, estiveram ali, aleluia. E de repente veio do céu, oh glória a Deus, um som, aleluia, um som de um vento forte e impetuoso que invadiu os 4 cantos da casa, oh glória a Deus, e desceu, e eles viram línguas como que de fogo descendo sobre cada um deles, aleluia. Eu já ouvi essa mensagem, eu já ouvi essa palavra, não sei se vocês prestaram atenção. O texto diz assim: e eles viram. Não, primeiro eles ouviram, aleluia. Foi ou não foi? Ouviram o som de uma voz, de um vento forte, e depois eles viram. Como que você vê, aleluia, descendo sobre vidas, línguas como que de fogo? Deve ser uma visão extraordinária. Mas a Bíblia diz que eles viram línguas como que de fogo descendo sobre cada um deles, aleluia. Levanta a sua mão. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus aí. Se você acredita mais, dá um aleluia aí, aleluia. Oh, eles viram línguas repartidas como que de fogo descendo sobre cada um deles. E aí a Bíblia diz: e todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ei, xarabacalabaxeia, orobacantarabacalábaxai, calabarrácia. Quem aqui, aleluia, irmão, estou com vontade de pregar, aleluia, ajuda o velhinho a pregar. Levanta a sua mão. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui são? Levanta bem alto. Aleluia, glória a Deus. Outra pergunta: quem aqui não é batizado com o Espírito Santo, mas quer ser batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem aqui não é, mas quer? Levanta a mão, levanta bem a mão aí. Quem não é, mas quer? Levanta. Uma pessoa? Só uma? Sinal que tem muita gente batizada. Deus tem batismo hoje, nesta noite. Deus tem batismo nesta noite, no nome de Jesus. Outra pergunta, enquanto eu estou pregando, me ajuda aí, aleluia. Quantos aqui falam em línguas constantemente? Levanta as suas mãos. Deixa eu contar um segredo para você. Vai ficar só entre nós, o povo que está vendo o vídeo, e quem mais assistir vai ficar sabendo, mas só entre nós aqui. Sabia que quando você ora em língua, o diabo fica que nem barata tonta, fica dando para lá e para cá? Por quê? A Bíblia diz que ele não entende. Ele não entende. Eu vou repetir: o diabo fica tonto quando você ora em línguas, porque quando você ora em línguas, você ora a Deus e edifica o seu espírito. Quando você ora em línguas, você ora a Deus e edifica o seu espírito. Quantos aqui oram em línguas? Levanta a sua mão aí. Ora em línguas, irmão. Chegar em casa, começa a orar na língua portuguesa. Se você é bom, ora em inglês. Não? Ora em hebraico, não sei. Se você é muito bom, ora em grego. Mas uma coisa que é boa
é que o diabo, se ele estiver ali perto, ali pertinho, volta ali perto, querendo te pegar. Você começa a falar em línguas e vai soltando o manto, e vai soltando, ele fala: o que ele está falando? O que ele está dizendo? Que eu não sei o que é. Parou de pedir, parou de falar, parou de confessar, parou de falar, e agora essa língua que eu não entendo, essa língua que vai e que sobe, que eu não posso fazer nada, não posso impedir, não tem como bloquear, não tem como parar, não tem como derrubar ele, não tem como impedir, porque quando você ora em línguas, ele não sabe, ninguém sabe, mas Deus escuta no céu e discerne o que você está orando. Aleluia! É um segredo. Solta a língua estranha, irmão. Desenrola o rolo, solta o manto, diga terra e vai falando, e vai orando, e vai soltando línguas estranhas. Não se importa para quem está do teu lado. Pastor, tem novo convertido, ele já vai aprender que nasceu no fogo, que nasceu no manto, que nasceu no Pentecoste, e daqui a pouco ele vai falar: eu quero também, eu quero também, eu quero também, aleluia. E aí Deus vai pegar ele, vai batizar ele também, aleluia. Solta, desenrola, irmão. Ah, pastor, mas eu só falo em língua estranha quando eu sinto. Então você está na internet, né? Você então é a massa sensitiva, que eu tenho que sentir para adorar? Ah, se eu sentir, eu falo em língua estranha. Não, irmão, ore, fale em línguas, solte línguas, desencadeie, deixa Deus te tomar, porque às vezes Deus tem uma mensagem nessa língua que você está falando, e alguém está precisando ouvir essa mensagem de Deus para a vida dela. Então não se prive em falar em línguas, fale em línguas no nome de Jesus. Mas assim você não vai falar, não. Você só vai falar se você estiver cheio do Espírito Santo. Levanta a mão quem quer estar cheio. Quem quer estar cheio do Espírito Santo? Cheio para ser testemunha. Aleluia. Sabe o que aconteceu depois? Por quê? Por que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo? O que acontece depois que eu estou cheio do Espírito Santo? O que muda em mim? Muita coisa. Primeiro você sai da carne. Misericórdia. Não é dessa carne aqui não, viu? Você vai continuar nela. É da carne de ser carnal, da carnalidade. E você vai para a espiritualidade. Olha que benção. Olha que benção. Você sai da carne, eu vou repetir, e você entra na atmosfera espiritual. Olha que maravilha. Pastor, estou fraco, ore em línguas. Pastor, estou forte, ore em línguas. Pastor, estou bem, ore em línguas. Pastor, estou mal, ore em línguas. Pastor, vou entregar mensagem, ore em línguas. Pastor, não tem mensagem para entregar, ore em línguas, fale em línguas. Solta, irmão, nesta noite. Se liberta nesta noite. Fica livre nesta noite para glorificar, exaltar e falar em línguas no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para que você é cheio? Pedro estava com 120. Sim ou não? Estava ou não estava? E depois de ser cheio do Espírito Santo, para onde ele vai? Para a rua. Ele vai para a rua. Ele sai do cenáculo, que era a casa onde eles estavam reunidos, e vai para a rua. Fazer o que na rua? Pregar o Evangelho. Ele vai para a rua fazer o que? Pregar o Evangelho. Irmãos, tem gente que pesca de... Quem aqui é pescador, gosta de pescar? Levanta a mão. Levanta a mão. Porque o Du não levantou? Quem gosta de pescar, levanta a mão. O Gustavo gosta. Quem mais? A Leia gosta. Quem mais? Só? Ô louco. Será que? O Pedro. Será que porque não moramos perto do mar, que nós não gostamos de pescar? Se nós morássemos em Santos, eu acho que nós gostávamos de pescar mais, né? Mas quem pesca, irmão, e vai pescar de vara, dá trabalho, não dá? Tem que ter uma paciência. Mas Pedro, irmão, ele foi para a rua pescar de rede. Porque depois da pregação dele, diz Atos capítulo 2, que quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Não, você não entendeu, irmão. Quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Dá glória a Deus aí. Quase 3.000 pessoas se renderam a Jesus na pregação. Isso que é rede. Pedro, Léo, nunca pegou peixe assim. Nunca. Numa vez só, jamais. Até porque o barquinho era pequeno. O dia que carregou 150 grandes peixes, o barco ia afundando. Você imagina 3.000 almas. Para nós, aqui tem quase 100 pessoas. Para pensar 3.000 almas se rendendo a Jesus.
Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. Ei, deixa eu falar uma coisa, olha aqui para mim aqui. Quem está cheio do Espírito Santo vem para o culto, mas o culto é uma parte da igreja. Sabe por quê? O principal está lá fora no mundo, lá nas ruas, está lá nos condomínios, está lá nas favelas, está lá nas casas, está lá nos prédios, está lá, é lá que é importante sair para pregar o Evangelho, aleluia. Irmão, vamos ser sinceros, nem todo mundo consegue pegar esse negócio e pregar aqui em cima, e nem é difícil, porque para mim, mais difícil é pregar lá fora. Para mim senão eu seria evangelista. Mas tem gente que Deus usa, que quando sai, vai de tarrafa, ele vai com a rede. Quando o Espírito fala com ele ou com ela sai de noite, de madrugada, vai pregar, é 4 almas, é 6 almas, é 10 almas. E nós, que pregamos aqui no púlpito, às vezes tem que pregar muitas mensagens para ganhar uma alma para Jesus. Mas quem vai lá fora, o Espírito fala assim: vai na casa do meu filho, da minha filha, vai lá. Ele vai, é 6 almas, é 10 almas, é 15 almas. E você, aqui em cima ganha uma, ganha 2. Por quê? Deus não tem muito contato com isso aqui não, irmãos. Deus tem mais contato com o que está lá fora. A verdadeira pregação é aquela lá, porque lá você tem que dar o rosto para bater. Lá você tem que estar cheio do Espírito Santo, senão o diabo se levanta. Tem lugar que você entra, que o diabo está lá. Irmãos, e que o lugar é tão atribuloso, tão atribulado, tão problemático, que requer jejum e oração para entrar. Pregar aqui é fácil, irmão. Estou pregando para crente, eu só estou ouvindo crente aqui. Aí você prega, um dá glória a Deus, de vez em quando era para ter mais glória, era para ter bastante glória, bastante aleluia, mas ou dá glória, ou dá aleluia, dá glória aí, dá aleluia aí. Agora vai lá fora, pede para o cachaceiro da glória, pede para o viciado da glória, pede para o que está cheio de demônio da glória. Não tem, você tem que orar, repreender, pregar e arrastar aqui para dentro. Pregar aqui é mais fácil, vai pregar lá. E o pior, sabe o que é? É que às vezes muitos querem pregar aqui sem ter o chamado para pregar aqui, mas quase ninguém quer pregar lá, mesmo com chamado para pregar lá, porque lá não aparece, porque lá não dá visibilidade, porque lá não dá mídia, porque lá não tem holofote, porque lá não dá destaque, porque lá não dá fama, mas é lá que as almas são ganhas, aleluia. Eu vou repetir, é lá que as almas são ganhas, aleluia. Glória a Deus. Eu ia pregar outras coisas, mas Deus está mudando. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, isso aqui é tremendo. Nós falamos no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3, Pedro e João estão indo às 3 horas da tarde ao templo orar, e no caminho, chegando na porta chamada Formosa, eles se deparam com um mendigo e coxo. Esse coxo olha para Pedro e João e estende a mão, esperando receber algo. Mas aí Pedro, olhando para ele, diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-se e anda no nome de Jesus Cristo o Nazareno, aleluia. E o homem colocou-se por cima dos pés, aleluia, e começou a andar. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam o quê? Estavam como? Do Espírito Santo. Sabe o que ele quer dizer? Eu não tenho nada material, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, sabe o que ele quer dizer? Sabe o que eu tenho? Presença de Deus. Sabe o que eu tenho? Presença de Cristo. Sabe o que eu tenho? Presença do Espírito Santo. Sabe o que eu tenho? Estou cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu tenho? Eu carrego o Espírito Santo. Sabe o que eu tenho? A presença do Espírito Santo. É isso que eu tenho. Então levanta e anda. Aleluia.
Estar cheio do Espírito Santo faz toda a diferença. O que está faltando para nós? Por que nós não estamos cheios do Espírito Santo? Quantos aqui julgam que estão cheios do Espírito Santo? Levanta sua mão no nome de Jesus. Quantos julgam? Eu vou levantar assim, porque dá a entender que eu estou meio cheio do Espírito Santo. Por que as mãos não levantaram? Por que as mãos não levantaram? Sabe o que está faltando? Sabe o que está faltando? Você que está aí, ó, na porta. Du, Fábio, Eric, David, Gui, Ronald, Davi. Sabe o que está faltando? Jonathan, André, João. Sabe o que está faltando? É mais tempo aqui. Eu não sei na sua vida. Eu estou falando da minha. Eu não sei na sua, porque na sua eu não posso julgar. Quem sou eu para julgar você? Eu não vim aqui para julgar você nessa noite. Estou dizendo que para mim falta isso aqui, ó. Mais tempo aqui. Fecha a porta do seu quarto, vai para secreto, e Deus que veio você em secreto te recompensará. Oh, aleluia. Falta mais, tranca a porta do seu quarto, vai para o secreto, e Deus que veio no secreto te recompensará. Vá para o secreto, e Deus que veio no secreto te recompensará. Vá para o secreto, e Deus que veio no secreto te recompensará. Está faltando joelho no chão. Irmãos, eu vi o scout hoje das minhas redes sociais. Eu acho que eu apaguei. Ô irmão, misericórdia. Se bem que os vídeos que eu vejo no YouTube é pregação, ainda mais agora que eu estou nesse propósito aí, né? Mas eu fiquei 16 horas no YouTube, 8 horas no WhatsApp. Ainda bem que eu fiquei muitas horas também na oração. Mas eu estou falando de mim, né? Eu só posso falar de mim. Como que eu vou falar de você? Porque tem gente aqui que ora por mim e que levanta às 3 horas da madrugada para orar por mim, que eu sei. Mas e você? Quantas horas no joelho? Como que eu vou estar cheio do Espírito Santo se você não fala com o Espírito Santo? Você não tem intimidade com o Espírito Santo? Se eu não sou companheiro do Espírito Santo, se eu não chamo ele de amigo, se ele não está no meu quarto, se ele não está na minha sala, se ele não está na minha casa. Igreja, desperta tu que dormes. Essa palavra nem estava na minha cabeça. Não entenda isso como o pastor com essa cara feia de bravo, não. Eu tenho cara feia, mas também não é fome, não. É assim mesmo. Talvez eu seja o único filho da minha mãe que ela dizia: eu e Maurício, não vai fugir não. Eu olhava para as minhas mães e dizia assim: minha filha é bonita. Mas eu olhava para nós e falava assim: mas meus filhos, nós crescemos com isso aí. Minha mãe dizendo assim: puxa, coitado dos dois. Oh, misericórdia. Ela falava: ainda bem que veio com saúde. Aleluia. Mas minha filha é bonita. Ela falava: isso aí, vai fazendo bullying. Mano, naquele tempo não tinha esse negócio de bullying. O único bullying era o bullying de café. E minha mãe fazia isso comigo. Vocês são feios, coitado. Mas minha cara é assim, irmão. Mas eu não sou bravo, não. Pode parecer. Mas olhe para mim aqui, irmão. Falando sério agora. Você brinca, eu não estava brincando antes. Irmão, para ser cheio do Espírito Santo, tem que ter comunhão com Ele, intimidade com Ele. Você vai ler a Bíblia? Quem aqui, seja sincero, hein? Quem aqui ora antes de ler a Bíblia, levanta a sua mãozinha? Porque como você vai entrar em intimidade, conhecer a Ele, falar com Ele, ouvir e falar através da palavra, se você não ora antes de abrir a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Quem é? O Espírito Santo, Deus. É Ele que inspirou os 40 escritores.
Quem mais entende da Bíblia é quem? É quem? O Espírito Santo. Por quê? Inspirou Moisés, inspirou Josué, inspirou Isaías, inspirou Mateus, inspirou Daniel, inspirou Jeremias, inspirou Daniel, inspirou Ezequiel, e foi inspirando. Quem é o autor dela? O Espírito Santo. Aí você não fala com o autor e quer conhecer o livro? Como? Você quer conhecer a revelação de Deus se você não fala com o autor, é o Espírito Santo? Fale com ele, chama ele de amigo, chama ele para perto, olha o Espírito Santo antes de ler, e quando você abrir a Bíblia, ela vai descortinar, Deus vai se revelar a você, através da sua palavra, aleluia. Oh, glória a Deus. O que é que você tem para entregar? Porque João disse assim, e Pedro disse, na verdade, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, ei, calaba, xaraba, cantará, eu te dou. Levanta-se e anda no nome de Jesus, o Nazareno. Eu tenho o quê? A presença de Deus. Eu tenho o quê? A presença do Espírito Santo. Eu tenho o quê? A presença do Senhor Jesus. E você? E eu? O que nós temos? Pare para pensar aí. Se alguém te perguntar, tá, eu sei que você não tem ouro, eu sei que você não tem prata, mas o que você tem para me oferecer? O que você diria? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar daquilo que eu estou cheio. Lucas 6:46. A boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? TikTok? YouTube? Do que o teu coração está cheio? Se for a presença de Deus, você diga, o que eu tenho, isso eu te dou, aleluia. Você vai dizer, o que eu tenho, isso eu te dou, aleluia. Pastor, por que não acontecem milagres? E as pessoas me perguntam para mim, achando que eu tenho toda a resposta, e achando que eu tenho a obrigação de falar, levanta e anda. E você? Pastor, por que não acontecem milagres na igreja? Pergunte para você. Pergunte para você. Por que não acontecem milagres na igreja? O que nós temos para oferecer? O que nós temos para dar? Do que nós estamos cheios? O que nós carregamos? O que nós estamos vivendo? Onde nós estamos buscando? O que nós estamos buscando? Qual fonte nós estamos bebendo? Levante as mãos. Eu não vou dizer seja cheio do Espírito Santo agora, porque isso não é assim que funciona. Mas com a mão levantada, diga assim, você vai dizer, eu vou buscar mais o Espírito Santo. Eu vou me interessar mais pelas coisas de Deus. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus aí? No capítulo 4, depois de curar o coxo, Pedro e João são levados diante do sinédrio. Era onde se julgavam as pessoas. Era o tribunal de justiça na época. Lá estavam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Eles foram presos injustamente porque curaram o coxo. Estavam respondendo na justiça porque curaram o coxo e mendigo.
pensar nisso? Você é preso porque curou alguém? Eles foram presos, pediram explicação. E sabe o que aconteceu? Os membros do Sinédrio, os sacerdotes e o sumo sacerdote disseram: nós vamos liberar vocês, porque eles estavam com medo do povo da rua, que ajuntou uma grande multidão, eles ficaram com medo do povo. Nós vamos soltar vocês. Mas escute bem, vocês não podem mencionar ou ensinar sobre esse nome chamado Jesus a ninguém que quer que seja. A ninguém. Nada. E debaixo de ameaça de prisão e de morte. Vou repetir: debaixo de ameaça de prisão e de morte. No versículo 20 eles disseram assim, deixa eu ler aqui: pois nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Aleluia. Oh, irmão, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Vocês podem nos ameaçar, pode nos prender, pode nos matar, mas nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos Jesus fazer e ouvimos Ele pregar. Não podemos. Pode nos prender, pode nos matar, abrindo as portas da prisão, a primeira pessoa que nós encontrarmos, nós já vamos falar do nome de Jesus, aleluia, porque nós não podemos deixar, aleluia. Isso é forte. É ou não é? Não é forte? Irmãos, às vezes nós não entendemos o nosso chamado, e às vezes nós não falamos de Jesus para as pessoas. Este país é um país cristão, de matiz cristã, pode ser católica ou evangélica. Aqui não tem proibição de pregar o evangelho, como tem na China, como tem na Rússia, como tem na Índia, que quando alguém é pego com uma Bíblia na mão, é morto. Aqui você pode pregar o evangelho livremente. E a pergunta que eu faço é: por que não pregamos? Por que não falamos? Por que estamos deixando de falar do amor de Cristo? Encontramos a pessoa, damos bom dia, boa tarde, boa noite, falamos do tempo, falamos do jogo, mas algumas vezes não falamos de Jesus. Por quê? Se nós não estamos sendo ameaçados. Olha a frase que Deus me deu: a nossa vida só vale alguma coisa se nós, quando tivermos a oportunidade, falarmos do amor de Jesus. A nossa vida só vale alguma coisa se, ao surgir a oportunidade, nós falarmos do amor de Jesus. Qual é a valência da minha vida se, quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, eu me calo, tenho vergonha, timidez, fico acanhado? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e as nossas obras serão colocadas no fogo, e se for palha, feno e madeira, vai queimar. Nós vamos ser salvos como que pelo fogo. Por quê? Nossas obras têm que ser pedras preciosas, prata e ouro,
que é colocada sob o calor do fogo, fica queimando, 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 mas não consome, queimando, mas não consome, queimando, mas não consome. Por quê? Porque as nossas obras ficaram, permaneceram. Aleluia! O que é que nós temos feito? De quem é que nós temos falado? Irmão, você acredita? Você parou para pensar que às vezes, Jonathan, aquela pessoa que trabalha contigo, amanhã vai estar trabalhando contigo, talvez depois da manhã não esteja mais, seja por qual for o motivo, porque foi embora, porque viajou, trocou de emprego, ou porque faleceu. E você e eu, nós tivemos a chance de falar de Jesus e não falamos. Você parou para pensar sobre isso? Como isso é duro. Às vezes a pessoa que você não falou de Jesus, amanhã não está mais. Sabe o que é duro, irmãos? Deixa eu te confidenciar algo. É quando nós não estamos cheios do Espírito Santo. Sabe o que é bem duro, bem difícil? É quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, não buscamos o Espírito Santo. Soltaram uma frase que a minha irmã soltou no leito, não para mim, mas para minha irmã mais velha, dizendo assim: eu não estou ouvindo a voz de Deus e não tenho certeza da minha salvação. Passa 40 anos na igreja, chega no fim da vida, você diz que não tem certeza, que não ouve mais a voz do Espírito Santo. Minha irmã diz para ela: fale com Deus, você vai ouvir Ele falar com você. Eu não estou falando de muitas vezes ouvir Deus falar ali na oração, ali naquela voz interior, não, mas é falar no louvor. Será que Deus não fala? Falar na palavra, será que Deus não está falando nesta noite? Falar numa conversa, falar num conselho, falar através de sonho, falar através de profecia, falar através da revelação, falar através das línguas estranhas. Será que Deus não fala? Se tudo isso está acontecendo na igreja e você não tem ouvido Deus, aonde que Deus está? Ou melhor, aonde está você que não está ouvindo Deus falar? Eu fui numa conferência chamada Conferência do Espírito Santo, porque o negócio do Espírito Santo pegou em Campinas, não foi, né? Pegou. Só se fala do Espírito Santo em Campinas. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Porque nós estamos na campanha. Qual é a campanha? Só vocês estão vindo? Quarta-feira tem mais gente, eu vou perguntar de novo, né? Você é atrevido. Qual é a nossa campanha? Eita Deus. Foram 5 quartas-feiras. Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmãos? Fale forte, irmão. Oh, misericórdia. Foi ou não foi, irmãos? Fala como se estivesse bravo. Foi ou não foi, irmãos? Aleluia. E diz que, vai dizer para mim que cada quarta-feira não foi diferente. Foi ou não foi? Vamos dizer que cada quarta-feira Deus não falou. Falou ou não falou? Misericórdia, hein? Não, Deus não falou. Vou pegar de novo. Oh. Olha lá, ó. Fique atento, porque quem vai pregar é quem está de colorido. Quem está preto e branco já foi, já pregou. Fique esperto aí. Mas não vem por causa do pregador não, viu? Porque o pregador é só homem. Vem por causa do Espírito Santo. Aleluia. Deus falou ou não falou na quarta-feira? Ô, louco, irmãos. Ó, é 8h03 que não é, né? Tem dados muito adiantados. 7h53.
Vou perguntar de novo. Ajuda o velhinho a pregar. Falou ou não falou? Não fica que nem eu, fica até meia-noite falando. Você viu que interessante que o tema é o mesmo, mas as mensagens são diferentes. Aí, eu aqui na minha cabeça, coloquei as ministrações. Eu vou falar. Hoje eu estou solto, soltinho, que nem arroz, sabe arroz solto? Eu estou assim hoje, solto. Aí eu mandei 7 ministrações por imersão, cada um com um tema diferente. Aí me disseram assim, os abençoados: ué, mas e se nós pregar uma mensagem igual do outro? Eu falei: ô louco, se com o mesmo tema ninguém pregou igual, com um tema diferente vocês vão pregar igual, só se vocês copiar o outro só. Não acredito nisso não. Não acredito não quero crer não, que lá cada mensagem vai ser uma diferente da outra e melhor que a outra. Por isso que eu vou pregar primeiro, que depois as que vier vai ser melhor. Aleluia. E aí eu não fico com a responsabilidade, o pastor vai ter que pregar, eu prego logo a segunda, né? E aí os outros que pregam tem que ser melhor, azar de quem prega depois. Eu fico sentadinho dando glória a Deus. Só que o problema é que a última quem prega sou eu. Mas aí, irmão, eu solto o cabo da nau. Aleluia. Você já viu o cabo da nau? Eu solto o cabo da nau, solto o remo, solto o barco, solto tudo e falo: corre. Vocês não viram o irmão Edmilson correndo? Vocês não viram o irmão Zé Roberto pulando? O único homem na terra que pula para trás com a mola. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não viram essas coisas? Vocês não viram, vocês têm que ir para ver. Você nunca viu alguém girando e não pegar ninguém, parecendo um helicóptero girando? Tem que ir para ver. É uma coisa de são, né? Eu vou falar coisa de louco, imagina. Não é? É coisa de são. Irmãos, para encerrar, fique de pé. Olha, tinha o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e eu parei no 4. Sabe o que eu estou falando com isso? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou me convidando para pregar domingo que vem de novo. Fico me convidando, que agora eu estou convidando. Vai que acontece, né? Vai que você fala assim: pastor, prega de novo. Aí eu prego o capítulo 5, 6, que eu ia pregar. Levante sua mão aí no nome de Jesus. Irmãos, eu vendo daqui, eu não vejo ninguém que não